primeiro caso que eu vou falar para vocês é sobre o edifício Espanha, que é o 8º edifício mais alto de Madrid. Ele foi fundado em 1953. Neste edifício funciona o Hotel Rio. Este hotel ele é muito conhecido por artistas que eles costumam ir lá para poder filmar cenas de temporadas aí de séries aqui mesmo da Espanha e de outros lugares também da Espanha. E aí, este hotel, ele também é muito conhecido pelos estrangeiros que gostam muito de hospedar neste hotel, porque ele é um hotel enorme, possui piscinas, ginásio e discoteca. Então, assim, é um hotel muito bonito. E dizem que no 14º andar deste hotel acontece coisas sobrenaturais. Dizem que à noite o chuveiro começa a funcionar sozinho, a pia, a torneira abre e barulhos no corredor, pessoas sentem presenças dentro do quarto. Então, é um fato que acontece que não é muito divulgado, não. As pessoas contam. Um conta para um, outro conta para o outro. E eu posso dizer com certeza que neste hotel acontecem coisas estranhas, porque eu já hospedei lá algumas vezes, quando eu não morava em Madrid e morava em outra cidade aqui da Espanha, e quando tinha que visitar Madrid para resolver alguma coisa, então eu hospedava lá. E eu já senti mesmo à noite, assim, eu senti que parecia que tinha alguém atrás de mim. Sabe quando você sente que a pessoa tá assim, você tá fazendo alguma coisa e sente que tem alguém atrás de você, você vira, não é nada? E assim, é uma sensação assim pesada, realmente dá medo mesmo. À noite para ir assim ao banheiro assim, eu às vezes quando ia lá hospedava, deixava a luz do banheiro acesa, nunca apaguei. E eu não sabia desses acontecimentos. Não sei se alguma vez, eu não me lembro se eu fiquei no 14º andar. Não sei, se eu soubesse, nunca teria ido. Mas que acontecem coisas estranhas, acontecem. O segundo caso, nós vamos falar do número 3, da rua Antônio Grilo. Um edifício que aconteceram vários crimes nesse edifício. Esse edifício, nós até mostramos bem aí o número 6, mas na verdade é o número 3, porque na época era o número 3 e agora eles tiveram que mudar o número, nós procuramos, não existe mais. Eles colocaram o número 6 porque as pessoas não estavam querendo mais morar nesse prédio. Então, eles mudaram para o número 6. Inclusive, esse prédio é perto do Hotel Rio. Aquele caso, né, o primeiro caso que eu contei. Você vai subindo a avenida e logo você encontra um beco e entra numa rua sem saída. É onde está esse edifício aí do número 6. Esse edifício aconteceu um crime há muitos anos atrás, de um homem que tinha a mulher e os seus 2 filhos. Então, ele acabou com a vida dos 2 filhos e da mulher. E ele colocou o corpo deles na varandinha do prédio. E depois ele mesmo chamou a polícia e logo depois ele acabou com ele mesmo. Então foi um acontecimento terrível. Logo depois, muito tempo depois, 2 anos depois,
foi morar lá uma mulher com o filho dela. Ela fez a mesma coisa com o filho. E aí, então, as pessoas começaram a ficar com medo desse edifício, inclusive até passar por essa rua à noite, porque eles falam que esse prédio é mal assombrado, porque todo mundo que mora lá faz a mesma coisa. Esses 2 casos que eu falei é da década de 60, 1960. Mas acontece que desde 1915 já havia ocorrido um caso terrível aí nessa rua. Aconteceu o mesmo, de uma pessoa acabar com a outra também, né? Que a gente não pode falar, porque senão o YouTube derruba o vídeo. Então, a mesma coisa. E aí, então assim, as pessoas dizem que se aconteceu com uma família, logo depois veio uma outra, a outra fez a mesma coisa da primeira. Então as pessoas, elas deduzem que o lugar é mal assombrado e tem coisas assim, coisas pesadas que ficam lá, porque a pessoa atua do mesmo jeito. Então é muito sinistro, o lugar é muito estranho. E uma outra coisa que eu queria dizer é que atualmente lá é um edifício assim de moradia. E sabe-se lá o que acontece com quem mora lá. E esse edifício, ele está próximo da Gran Via, uma das vias mais importantes de Madrid. O terceiro caso que eu vou contar é de um OVNI que apareceu na Gran Via na década de 60. Foi em 1968 que ocorreu. Dizem que um objeto voador não identificado apareceu no céu de Madrid e ficou durante 2 horas sendo visto por muitas pessoas. E as pessoas pararam seus carros, saíram dos carros e foi um tumulto danado e todo mundo olhando para o céu, extasiado, olhando esse OVNI que apareceu. E aí diz que o objeto sobrevoou a capital durante essas 2 horas, né? As pessoas falaram, umas falavam que era um avião, outras que era um balão, mas na verdade foi mesmo um globo esférico iluminado que ficou parado, assim como que flutuando no ar durante muito tempo. E isso ocorreu no dia 5 de setembro de 1968, às 18 horas da tarde. O sol já estava quase se pondo no horizonte da capital de Madrid, quando o objeto apareceu. E é um fato que ocorreu que uns dizem que foi verdade, outros dizem que não, mas quase sempre esses casos de discos que aparecem no disco voador, essas coisas assim, as pessoas tentam mentir e falar que não é verdade não, que era um balão, que era um avião, para a pessoa poder esquecer, mas na verdade foi sim. E muitas pessoas daquela época disseram que viram e ficaram mesmo extasiadas olhando para o céu durante essas 2 horas. E é isso, gente. Eu acredito que foi verdade, porque eu acredito em disco voador. Bom, o 4º caso que eu vou falar agora, é o último caso, né, que eu vou narrar, fala de uma praça aqui em Madrid que se chama Callao.
Essa praça, ela está dentro da Gran Via também. Contam a história que uns comerciantes, feirantes portugueses, eles trouxeram com eles um rinoceronte para a cidade de Madrid, para essa praça de Calhau. E aí dizem que esse rinoceronte converteu em uma grande atração para os madrilenhos da época. Isso ocorreu no século XVI. Só que esse rinoceronte, eu não sei como, ele escapou, ele fugiu e saiu correndo atrás das pessoas, em disparada atrás das pessoas. Dizem que ele pisoteou várias pessoas, porque nessa época, no século XVI, essa praça Calhau, que existe até hoje com esse mesmo nome, ela, naquela época, a Gran Via era só mato, né? Era mata, então não existia nada, né? Não tinha nada. Era tudo assim, tudo muito arcaico da época. E aí, por isso, por ter ocorrido esse tumulto todo e ter acontecido tudo isso, né? O que aconteceu foi que por isso, os portugueses feirantes foram expulsos de Madrid por esse acontecimento. E foi uma situação assim muito chata, porque eles não conseguiram conter o animal. O animal saiu correndo e saiu atrás e foi atrás de quem estava na frente. E eles falam que eles queriam levar o animal para poder, assim, eles iam demonstrar o animal, ia ter uma festa mais tarde e tal, mas acontece que acabou em tudo isso, né? Que vocês já sabem, né? Pisoteou todo mundo, você já sabe o que aconteceu, né? Bom, gente, eu quero dizer o seguinte, que essa é a primeira parte do vídeo. Nós vamos trazer depois a segunda parte, contando mais histórias, mais lendas urbanas e coisas misteriosas para vocês. Então eu já peço aí para vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Muito obrigada e até a segunda parte desse vídeo.